Bom dia, galera. Vamos começar aí a segunda parte da nossa aula de globalização econômica, tá? Para não ficar atrás aí nesse momento parado. Mesmo esquema da aula anterior, pega lá o livro, dá um pausezinho aí, pega o livro, o marcador para a gente poder ir explicando e abrir na página 48, grandes corporações, né? Vai lá, rapidinho, dá um pause aí. Beleza. Seguinte, na última aula nós falamos basicamente o que era a globalização econômica, né? Aí falamos sobre as organizações que regulam essa transformação, esse processo de, de troca de mercadorias, etc., que é a OMC, ela que faz a regulação das propostas, do comércio, etc., para que não ocorra o chamado protecionismo, né? Que a gente falou sobre isso, né? Alguns países colocam subsídios, etc. A gente comentou tudo isso na última aula. Hoje vamos falar de um dos grandes atores da globalização, que são as grandes corporações. Está aí na página 48. Tá? O que são as grandes corporações, gente? As grandes corporações eram o que antigamente eram chamadas de multinacionais e hoje em geografia nós chamamos de transnacionais. Tá? Aí vamos entender o porquê dessa diferenciaçãozinha e vamos falar um pouquinho dos países que não participam da globalização. Por mais que ela tenha esse nome de globalização, ou seja, dá a entender que é um fenômeno global no qual todos os países participam, na realidade você tem sim países que são excluídos do processo de globalização. E a gente vai entender o porquê, falou? Então vamos lá, começando aí, página 48, grandes corporações. Ó. Quem tiver com o livro, sublinha aí. Ó. Uma das principais características do mercado global é a existência de grandes empresas com atuação em diversos países do mundo, as chamadas transnacionais. O que ocorre, gente? As transnacionais, elas são empresas, que têm sua filial, geralmente num país desenvolvido, tá? Ela tem sua sede no país desenvolvido e espalha filiais pelo mundo, tá? Então, o primeiro princípio é essa daí. É uma grande empresa, né? Que tem sua sede dentro de um país desenvolvido e que espalha filiais pelo mundo. No primeiro momento, essas empresas eram chamadas de multinacionais. E atualmente são chamadas de transnacionais. Vamos entender o porquê, olha só. Continua sublinhando aí. Ó. Essas corporações geralmente têm sede no país desenvolvido e filiais distribuídas por outros países. O cara dá um exemplo ali. Ó. Pode ser montadora de automóvel, petrolífera, indústria de alimentos, etc. Tá? Então você tem um ramo muito grande de empresas que hoje se enquadram dentro das chamadas transnacionais, tá bom? Parágrafo de baixo, ó, sublinhei. Até a década de 80, quando prevalecia um forte protecionismo econômico nos mercados, essas empresas recebiam a denominação de multinacionais. Por que elas eram chamadas de multinacionais, gente? Porque, na realidade, ela concentrava toda a produção ao redor dela. Deixa eu dar um exemplo. A Volkswagen veio para o Brasil, Volkswagen alemã, é isso? Ela veio para o Brasil, supondo, lá para São José dos Campos, onde era a primeira filial dela aqui no Brasil. Então ela trouxe a empresa para cá e todas as lojas, as montadoras, oficinas que ela precisava, ficavam ao redor dela, né? Se ela precisasse de peças, etc., estava tudo ali ao redor dela. Então era tudo dentro da mesma cidade. O que diferencia a multinacional da transnacional? A multinacional, ela concentrava todos os serviços perto dela ali, né? Que eu falei, a Volkswagen veio para São José dos Campos, então você tinha uma série de empresas que ficaram ali ao redor dela, também São José dos Campos, oferecendo os materiais que ela precisava, as peças, a matéria-prima e etc. Qual é a diferença da transnacional? A transnacional, ela espalhou o processo produtivo por outros países. Então, assim, a Volkswagen, ela continua, por exemplo, estando nessa sede aqui em São José dos Campos, mas, por exemplo, quem faz o vidro está na Índia, sei lá, né? Quem produz o motor está na Alemanha, quem produz o chassi, sei lá, está no Vietnã. Então, a grande diferença é que a transnacional, ela espalhou o processo produtivo pelo mundo. De novo, a multinacional concentrava os serviços ao redor dela ali. Então, todos os produtos que ela precisava, peça, etc., estava muito próximo dela, ao redor, na mesma cidade. E enquanto a transnacional, ela diversificou essa produção. Ela espalhou o que ela precisava por outros países do mundo. Falou?
Então vamos entender isso aí, olha só, precisa sublinhar não. Na prática, essa proteção lá representava uma reserva de mercado para os produtos fabricados por essas empresas. Por exemplo, uma multinacional automobilística no Brasil concentrava as empresas de autopeças próximos a ela, ou seja, todos os fornecedores de componentes na montagem do veículo seriam comercializados no mercado interno. Era o período em que prevalecia o sistema de produção não internacionalizado. Então, tudo que ela precisava, a multinacional, estava ali perto dela, embaixo. Ó. No entanto, na passagem para os anos 90, observa-se uma diminuição das barreiras alfandegárias, com a redução do protecionismo, então ficou mais fácil fazer comércio entre os países, né? Sublinho, ó, as empresas multinacionais passaram a descentralizar sua produção, processo que levou à dispersão espacial da indústria no mundo. Então ela começou a espalhar os seus componentes por outros países onde fosse mais barata a produção. E eles eram juntados em um determinado país e era fabricado o automóvel, né? Então lá, é nesse contexto que o termo transnacional passou empregado. Sublinho, grandes corporações globais que fabricam e comercializam seus produtos de forma internacional, repartindo a produção em várias fábricas que podem estar em países diferentes. Daí a grande diferença. Numa transnacional, o processo produtivo não se concentra mais em apenas um país, tá bom? Vira a página aí, ó. Transnacionais, cara, já começa, ó, sublinha. Os países onde são instaladas as filiais das corporações transnacionais oferecem série de vantagens para que as empresas instalam-se neles, tais como a redução do custo de fabricação das mercadorias, isenções fiscais. O que ocorre, gente? Os países que vão receber essas outras filiais para montagem do automóvel, por exemplo, são locais que vão oferecer vantagem. Ou eles vão reduzir algum determinado imposto, por exemplo, aqui no Brasil, não vai ficar sem pagar IPTU durante 10 anos. A conta de luz vai ser a 50%. Então, os países eles fazem essa jogada para poder atrair essas empresas. Ah, professor, por que isso ocorre? Né? Justamente porque uma grande empresa dessa, gente, gera emprego. Então, você ter uma grande montadora de automóveis dentro do seu território vai gerar, no mínimo, aí 2.000, 2.500 empregos de forma direta. Então, é vantajoso, sim, para um país ter uma montadora dessa dentro do seu território, tá bom? Vamos lá, vamos terminar aqui, ó, não precisa sublinhar não. Além disso, ó, as transnacionais encontram os países em desenvolvimento nos países não desenvolvidos. Sublinha. Uma mão de obra mais barata, uma legislação trabalhista mais favorável ao interesse das empresas. O que quer dizer isso? Você encontra dentro de países assim como Brasil, Vietnã, a Índia, os trabalhadores geralmente recebem menos do que dos países desenvolvidos. Então, daí o interesse delas de colocar essas filiais nesses países, né? Aqui a mão de obra é muito mais barata, então o cara já sai lucrando. E outro, a legislação trabalhista ela é mais favorável. O que quer dizer isso? Ela pode explorar mais o trabalhador, pode botar o cara para trabalhar mais horas, ou não pode conceder determinados benefícios, aí vai depender da legislação de cada país, entendeu? Então, para a empresa, também é muito interessante colocar nesses países as determinadas filiais, tá bom? Parágrafo de baixo, a sublinha. A expansão das transnacionais, então, ampliou a produção em escala global e o comércio mundial de mercadorias e serviços. O que vai ocorrer, gente? As transnacionais aumentaram a produção total, como elas passaram a produzir em vários países do mundo começaram também a produzir muita mercadoria por causa das transnacionais. Então isso entra dentro do PIB do país, com certeza. Tá? Não precisa sublinhar não. Por vezes o volume de negócio dessas empresas é maior que o PIB de diversos países, como a Costa Rica, de Camarões, da Bolívia. Esse poderio confere às empresas grande poder de influência sobre os governos. Tem empresas dessas, gente, que ganham mais dinheiro que países. Elas têm um PIB, ou têm um produto interno bruto maior que determinados países. Então, se um país, geralmente assim fraquinho, economicamente falando, tem uma grande multinacional dessa, ela consegue interferir na política até desses países, de escolha de governantes, etc. Aqui tem um gráfico, ó, depois dá uma olhadinha com calma, falando do PIB, né, e etc., das grandes empresas do mundo. Olha lá. A primeira é a Walmart, com um lucro aí de 485 milhões. Aí depois vem a Sinopec da China, a Real Dutch Shell, PetroChina, ExxonMobil, British Petroleum, a Toyota, a Volkswagen, a Glencore International e a Total S.A. Né? Então, assim, dá uma olhadinha com calma depois para vocês verem o tamanho do lucro que esses caras possuem, falou? Vamos para o finalzinho aí da nossa aula, olha só. Lembra que eu falei para vocês? Nem todos os países participam desse processo de globalização, né? Alguns são excluídos. Como é que ocorre isso, gente? Para você participar do processo de globalização, você tem que consumir. É um ponto principal.
né? Se uma empresa multinacional ou transnacional se instala num determinado país, ela quer que essas mercadorias sejam consumidas. Deixa eu dar um exemplo. A Coca-Cola ela se instala no Brasil porque sabe que vai ter um grande mercado. Ela lutou durante muitos anos para entrar na China, porque sabe que na China a Coca-Cola também ia vender bastante. Mas, por exemplo, qual é o interesse da Coca-Cola de investir num país como Serra Leoa, na África, que tem um dos piores IDHs do mundo? Ela sabe que se ela levar o investimento para um país desse, poucas serão as pessoas que vão comprar. Então, para ela, não é interessante fazer esse tipo de investimento, né? Então, alguns países eles ficam excluídos do jogo global justamente por causa do seu poderio econômico. É muito baixo. Então, ele sabe que não vai ter consumo. Se não tem consumo, infelizmente, não vai receber esse determinado tipo de mercadoria nem de empresa. Falou? Então, olha só. Página 50. Globalização e exclusão social. Com a globalização, a produção e o consumo de mercadorias tornaram-se globais. E grandes produtos e consumidores deixaram de ter nacionalidades específicas. Entretanto, sublinha, grande parte da população mundial não tem acesso a sistemas de saúde adequados, educação de qualidade, condições dignas de moradia. Em um mundo marcado pelos avanços tecnológicos, mais de 1 bilhão de pessoas ainda passam fome. Doenças como poliomielite, malária, tuberculose, para as quais existe vacina, atingem ainda milhares de indivíduos. Ou seja, você tem países com realidades muito diferentes. Daí eles não participaram desse processo. Parágrafo de baixo, pode sublinhar. No mundo globalizado, onde ocorreu grande avanço na ciência, uma parcela da população chega à idade adulta analfabeta. Ou seja, você tem países onde a população, você tem um grande número de analfabetos. E se são analfabetos, por exemplo, para leitura e etc., vão ser analfabetos também digitais, etc. Então são pessoas que estão totalmente excluídas desse processo, tá? Então vamos lá, não precisa sublinhar não. É muito elevada a quantidade daqueles que não têm acesso a serviço, beleza. Primeiro, segundo, terceiro parágrafo, sublinha aí, ó. Esses problemas possuem relação direta com o aumento da desigualdade, não precisa sublinhar não. Estudo, lançado em 2017 pela organização britânica Oxfam, comprova que nos dias de hoje, sublinha, somente 1% da população global controla uma riqueza que equivale a dos demais 99%. Então você tem assim 1% da população do mundo controla praticamente toda a riqueza que existe nele, para vocês verem o grau de desigualdade que existe, né? Precisa sublinhar não. Uma desigualdade social como esta indica a precariedade das condições em grande parte do mundo. Segunda coluna para a gente terminar. Sublinha aí. Alguns movimentos de inclusão, sobretudo os relacionados à cultura, adquiriram algumas conquistas nas últimas décadas, como os que buscam maior igualdade entre os gêneros. Então, assim, a parte, determinados pontos, como a inclusão social, ela sim teve alguns ganhos em determinados países, como aqui no Brasil e etc, né? Isso não dá para negar, isso é óbvio, tá? Não precisa olhar não. Essas conquistas relacionam-se em diferentes medidas, como a comunicação entre os grupos e com a mobilização que eles alcançam, falou? Então, gente, a gente fecha aqui essa primeira unidade do livro. Próxima aula, se tudo correr bem, a gente já inicia, não sei como é que vai ser, né, o processo aí das escolas, mas se não, a gente mesmo bate canal, terça-feira a gente está aqui com a aula de História, aí a gente já começa a globalização cultural, página 52, falou? Galera, continua se cuidando, amanhã a gente tem as aulas de História, falou? Qualquer dúvida, entre em contato pelos comentários ou pela agendador. Um abraço a todos, se cuidem, o negócio é sério, falou? Valeu! Tô falando igual aqueles caras do The Circle, já viram The Circle no Netflix? Né? Tô ficando meio viciado nesse negócio. Pode ver que é divertido também, né? Hashtag Ricardo tá aqui. Aula sempre todas as terças e quartas. Hashtag se cuide. Valeu!